Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos cultuando o Teu santo nome nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. É um momento especial para a nossa vida. É um momento de renovo, de restauração, de gratidão, um momento de encontrarmos realmente com Tua palavra, com a Tua presença, Senhor, com a cruz de Jesus Cristo. Então, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Depois de uma semana de atividades intensas, nós nos reunimos aqui no nome de Jesus para adorarmos o Deus triuno da nossa vida. Nos abençoe mais uma vez, mais este momento, continue nos abençoando, continue ministrando ao nosso coração, porque nós dependemos de Ti, Senhor. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Pode se assentar, queridos. É um privilégio, uma honra poder servir a Cristo Jesus e a sua amada igreja na manhã deste santo sábado. Eu queria te convidar para abrir a palavra agora no Evangelho escrito por João, no capítulo 20, versículo 19. João 20, 19. Então, em o nome de Cristo, então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Em o nome de Cristo Jesus, que Ele seja misericordioso mais uma vez e nos alegre um pouco mais com a sua santa e poderosa palavra. Esse texto todos nós sabemos, é um texto pós-ressurreição. E justamente por ser pós-ressurreição, é que deve ainda mais chamar a nossa atenção para a gente pensar no contexto do aparecimento de Jesus aqui, neste lugar, para estampar, escancarar mais um pouco da sua mensagem poderosa na vida e para a vida daqueles irmãos e naturalmente para a nossa vida aqui nesta manhã. Por que é que eles estão com as portas trancadas? Por que é que eles estão com medo? É o que o texto aqui diz. Se de certa forma todo esses fatos gloriosos da palavra pós-ressurreição já tinham sido ministrados poderosamente na vida deles pelo próprio Jesus ressurreto. Se a gente olhar para a vida desses homens, voltar um pouco os capítulos, a gente vai ver que Jesus havia transformado
mexido extraordinariamente, impactado poderosamente a vida deles. Não é isso, irmãos? Jesus havia participado com eles, e eles tinham participado com Cristo no dia a dia. Eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens da luta, do suor no rosto, das mãos calejadas, mas que passam a andar com Jesus. Jesus passa a andar com eles. Jesus transforma a vida deles. Jesus muda a vida deles, se revela para eles. E o certo é, quando a gente vai ler as Escrituras, tanto João quanto Lucas, a gente alcança, enxerga, assim, eles muito temerosos. O que estava residindo na mente destes homens, na alma destes homens, para eles estarem de portas trancadas? Se Jesus havia inclusive aparecido a Pedro, sem contar a Maria. Olha o que diz o texto. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas. A gente precisa pensar, mesmo que de maneira bem rápida, no que pode significar isso para a gente nos dias de hoje. Versículo 19 diz para a gente que ao cair da tarde, ou em outra versão, ao entardecer, os seguidores do Messias estavam reunidos a portas trancadas. Suas mentes estavam aflitas, perturbadas, preocupadas, oprimidas, invadidas pelo medo. Por um sentimento assim, por uma sensação de o que vai nos acontecer? O que poderá nos acontecer? A gente pode ousar aqui e teologizar, dizendo que esses discípulos poderiam estar afetados pela chamada síndrome da porta trancada. Ou da sala escura. Imagina você, o sol ainda não se pôs totalmente no horizonte. Mas as portas já estão trancadas. Então o ambiente já se tornou escuro. Ao entardecer, ou o dia ainda não terminou plenamente, o sol ainda continua resistindo no horizonte, a noite ainda não os abraçou. No entanto, o texto afirma que eles já estavam trancafiados. O dia ainda não havia chegado plenamente ao fim. No entanto, o ambiente naquela casa já era cinzento, embaçado. A alma estava abatida. As portas trancadas podem significar para nós que eles estavam meio que neutralizados, acuados, amedrontados, estagnados, meio que enclausurados. Meus diletos irmãos em Cristo, a tendência humana, de maneira geral, é fazer das adversidades, do medo, da frustração, de alguma decepção, a marca latejante da alma.
As derrotas, tristezas, angústias, decepções sempre tendem a se impregnar na nossa vida. Eu não sei com relação aos irmãos, mas eu já me vi assim em alguns momentos, aliás, não poucos momentos. E eu vou confidenciar para os irmãos aqui. Algo que nunca me passou pela cabeça lá atrás, já chegou nos últimos tempos. Será que eu fui chamado para isso? Será que aqui é o meu lugar? Será que não pode ser de outro jeito? Fecha parênteses. Sala escura, porta trancada. A gente muitas vezes joga a chave fora mesmo. Tranca a porta e joga a chave fora. Não precisa estar em depressão profunda para estar assim. E muitas vezes, embora muitas vezes, a gente até tente assim lutar, se esforçar, jejuar, a gente tenta orar, mas a impressão é que parece que a oração ela não vai lá para a sala do trono, entre aspas. Às vezes, irmãos, dependendo da circunstância, a gente até tenta, assim, meio que fabricar uma postura. Afinal de contas, nós temos grandes responsabilidades, grandes batalhas a serem enfrentadas. A grande verdade é que estes homens, ao que parece, por conta da morte de Jesus, por conta da perseguição das autoridades judaicas, por conta de alguns sonhos que tinham minguado, algumas expectativas que tinham se frustrado, eles se encontravam na sala escura, de portas trancadas. Normalmente, eu fui atrás para fazer uma pesquisa e aí você lê um texto, lê outro, vai atrás no comentário e a gente acaba entendendo aqui que normalmente quem passa por situações semelhantes fica com medo até de descrer. Fica com medo de descrer. Fica meio que insensível. Parece que os sonhos morreram mesmo. E a ponto de acreditar que Jesus não realiza mais milagres. Que Jesus não cumpre mais suas promessas. Esse texto aqui é um texto de cumprimento de promessa. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar isso. Jesus tinha feito promessas para eles no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Jesus tinha feito promessas para eles, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou estar com vocês. Aliás, um outro Consolador vai estar com vocês. Olha, vocês não vão ficar tristes para sempre. Eu vou me reapresentar. E a alegria de vocês será eterna. Jesus tinha feito promessas. Vocês farão obras maiores do que aquelas que eu fiz. Olha, vocês não vão ficar abatidos. Eu estarei com vocês para sempre. Não vai faltar nada.
Não vai faltar nada. Vocês não vão ficar desamparados. Mas o que acontece aqui? Eles estão de portas trancadas, com medo das autoridades, com medo das perseguições. Aqui parece, irmãos, que eles estão distantes do sobrenatural de Deus. Não creem mais no sobrenatural de Deus. Não creem mais nas promessas de Deus. Não creem mais nos poderosos feitos de Deus. Não alcançam mais as palavras do poderoso Senhor. Não trazem mais à memória os ensinos do Senhor. Estão estagnados, estão insensíveis, estão enclausurados em si mesmos. Por estarem trancados e no escuro da alma, deixam de crer que a luz de Jesus permanece forte como sempre e tem o poder de clarear, iluminar, refletir, irradiar em todo e qualquer lugar, independentemente das frustrações e das decepções da vida. A luz de Jesus continua forte como sempre, continua poderosa como sempre, e jamais pode impedir, jamais impedirá, as adversidades impedirão desta luz ser irradiada. Mas na mente deles isso não é possível. Isso não é possível de acontecer. Eles estavam, assim, incapacitados de reagir. Sabe o lance da reação? A gente sempre precisa reagir da melhor maneira possível. Aqui eles não conseguem reagir. Eles não são capazes de abrirem as portas, de saírem da sala, e de buscarem a presença de Jesus. O glorioso, extraordinário, magnífico, é que o texto não acaba com portas trancadas e com sala escura. Olha bem o que diz as Sagradas Escrituras. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas por medo das autoridades judaicas, e aí Jesus apareceu. Jesus apareceu, irmãos. Não é linda as Escrituras Sagradas? Não é poderosa as Escrituras Sagradas? Jesus apareceu. Pôs-se no meio deles e falou com eles. Jesus aparece, Jesus se apresenta, Jesus se revela, Jesus se manifesta. A gloriosa e impactante presença de Jesus se faz sentir por aqueles homens amedrontados. As circunstâncias e contingências da vida daqueles homens agora são, na verdade, abraçadas pela presença gloriosa de Jesus. Jesus aparece, irmãos. O texto de Lucas, lido pela diretora do culto desta programação espiritual, vai nos ajudar muito, mais ainda, a se alegrar com essa mensagem. Não é isso? Lá na leitura que ela fez, no capítulo 24. Por que vocês estão apavorados? Por que vocês deixam subir dúvidas ao coração de vocês? Sou eu, o Senhor, ressurreto. Sou eu que falo com vocês. Observem as minhas mãos, olhem os meus pés, olhem as marcas, olhem o meu lado. Eu fui perfurado, eu fui sepultado naquele lugar gélido, naquela sepultura horrenda.
Mas a morte não pôde me deter. Ao terceiro dia eu ressuscitei. E vivo pelos séculos dos séculos. Eu estou aqui. Eu estou com vocês e com vocês eu permanecerei para sempre. Eu não lhes prometi que não vos deixaria. E está escrito que o Cristo havia de padecer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu estou aqui, creio em mim. Não é qualquer sepulturazinha gélida que vai me deter. A morte não poderia jamais me deter, porque eu sou o Senhor da vida. Creiam, eu estou vivo. É maravilhoso o texto. A gente fica pensando, irmãos, Jesus se apresentando, Jesus aparecendo. E o texto de João é profundo. Jesus aparece em corpo espiritual. Paredes não podem detê-lo, portas trancadas não podem detê-lo. Ele se apresenta. Chega de medo, chega de portas trancadas, chega de pensamentos de morte, chega de pensamentos de perseguição, chega de acovardamento, chega, eu vivo, vocês precisam crer nisso, eu vivo, estou com vocês. A presença de Jesus é impactante, irmãos, é poderosa, é extraordinária. Por quê? Vamos descobrir isso no texto aqui, ó. Então Jesus aparece. Você pode dizer, se você desejar, Jesus aparece. Eita, coisa boa! É maravilhoso o texto bíblico. Jesus aparece, irmãos, na hora que a gente mais precisa, Natanael. Jesus aparece. Naquele momento de mais frustração, de mais decepção, de mais indignação, manja, de mais assim, incredulidade às vezes, é assim, nós somos gente, irmãos, não fomos glorificados ainda não, somos gente de carne e osso. Jesus nos salvou, glória a Deus por isso, está garantido na sua morte na cruz, mas nós somos gente, ainda não fomos glorificados, Jesus ainda não surgiu pela segunda vez, então nós somos passíveis de angústia sim, de luta sim, de dores sim, de decepções sim, de frustrações sim, de medo sim. Mas a Bíblia diz, Jesus aparece. Eita Deus, obrigado pela tua aparição na nossa vida. Jesus aparecendo, irmãos, olha só o que significa a presença poderosa de Cristo. Jesus aparece, aí ele diz, olha, a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. A primeira prova, o primeiro sinal, a primeira evidência, a primeira marca, a primeira mensagem que prova, que sinaliza que a presença de Jesus é impactante na nossa vida, é poderosa, é extraordinária, é que Ele faz chegar sobre nós e encharcar a nossa vida da sua paz. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Não a paz que o mundo dá. Não. A paz que o mundo dá não tem comparação com a paz de Jesus, porque a paz que o mundo dá é uma paz fantasiosa, de faz de conta, de aparência, mas a paz de Jesus é a paz que excede a todo entendimento, irmãos. Aliás, quando a gente vai estudar na Sagrada Escritura, a gente aprende que a paz de Deus não significa ausência de guerra, absolutamente não. A paz de Deus não significa ausência de guerra. Não, a paz de Deus significa que Ele vai estar com a gente na guerra, irmãos. Que Ele vai nos abençoar nas pelejas, irmãos. Que Ele vai nos fortalecer em meio às batalhas, porque a sua paz excede a todo entendimento. Ah, bendito seja o Senhor. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz.
Olha o que diz as Escrituras em Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia. Nós somos favorecidos pela paz de Deus que excede a todo entendimento. Paulo diz, sua carta aos Efésios 2,14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o mundo da inimizade. O pecado nos tornou inimigos de Deus, porém Jesus, que é a nossa paz, nos reconciliou com o nosso Senhor. Aleluia. João ainda 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se turbe o coração, nem tenham medo, porque quando o Senhor está presente, Ele é a nossa paz. A segunda evidência, marca, prova de que a presença de Jesus é maravilhosa, é extraordinária, é poderosa, é impactante. Versículo 20. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado, então os discípulos ficaram muito alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Jesus nos traz alegria, irmãos. A presença de Jesus nos traz alegria. Quando a gente vai para João 16, 22, João 16, 22, também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo e muito vos alegrarei, e mais ninguém tirará a vossa alegria. Alegremo-nos, celebremos ao Senhor, regozijemo-nos nele. Mas eu estou em batalhas, eu estou diante de algumas lutas terríveis. Sim, eu também estou, eu tenho que conversar para vocês, eu também estou. Mas o Senhor Jesus presente, Ele nos alegra, porque a alegria dEle não é algo produzido pelas nossas próprias forças. A alegria dEle é produzida pelo Espírito Santo, irmãos. Espírito Santo que nos ajuda, que nos abençoa em todos os nossos caminhos, em todas as nossas batalhas, em todas as nossas adversidades. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor. Vamos caminhar. O horário é nosso inimigo. Terceira evidência do quanto a presença de Jesus, ela é poderosa, ela é extraordinária, ela é magnífica. Coragem. João, faz agora aqui a correlação com 14:27. 14:27, ele está cumprindo, ele já tinha feito promessas aos seus servos, e aqui ele está confirmando essas promessas. 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Tenham coragem, porque eu tenho novas para vocês. Os discípulos, a ideia do texto aqui, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Jesus vai comissionar os discípulos. Vai comissionar os discípulos. E para isso eles não podem ficar no quarto escuro, na sala escura, acovardados, amedrontados. Não podem. Eles precisam pagar o preço de enfrentar as adversidades. Eles precisam pagar o preço de cumprir a missão. Eles precisam sair do quarto, ir para fora, obedecer a palavra, corresponder com as expectativas. Para isso eles são de coragem. Jesus dá a eles coragem. Eu não sei, irmãos,
é bem possível que num público como o nosso, haja aqui um ou dois ou mais, que por um motivo ou outro, perdeu as forças para enfrentar a batalha, para pisar no campo de batalha. Sei. Se tiver alguém assim, o Senhor Jesus, por sua palavra, nesta manhã, diz para você: olha, esta é uma manhã de vitória para a tua vida. Por quê? Porque eu vou fazer sobejar na tua vida coragem, autoridade, para enfrentar a batalha. Porque tem situações que nós temos que enfrentar. Tem situações que nós não somos capazes, é só um milagre mesmo. Mas existem situações, adversidades, que nós temos que pagar o preço. Temos que sair para o confronto. Temos que pagar o preço de o que está acontecendo. Senta aqui. Vamos dialogar. Para isso a gente precisa ter coragem. Terceira ou quarta evidência da poderosa presença de Jesus. Jesus nos dá vida nova. Diga, vida nova. Além de trazer paz aos nossos corações, além de nos alegrar com a sua santa presença, além de nos trazer coragem, ousadia, intrepidez pelo Espírito, Ele nos dá o quê? Ele nos dá vida nova. Quando a gente vai estudar aí as notas de rodapé de uma Bíblia comentada, quando a gente vai para os comentários bíblicos, a gente vai achar que essa ideia aqui de soprar, né? Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. É a mesma expressão de Gênesis 2:7, diz: então formou Deus o homem do pó da terra e soprou em sua narina. E aí também tem a ver com aquela ideia lá de Ezequiel. O Senhor Deus soprou sobre o vale de ossos secos, ou seja, deu vida nova. Aqui a ideia é: Jesus dá nova vida aos seus discípulos, aleluia. Para eles saírem do quarto escuro, Jesus dá nova vida para eles. O próprio Jesus nos diz em João 10, versículo 10: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena. 1 de João 5,12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se temos Jesus, temos vida nova, aleluia. Nova vida, vida nova, vida nova. João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz da vida. A presença de Jesus é extraordinária, é impactante, é poderosa, é gloriosa, porque Ele, se fazendo presente, Ele nos dá vida nova a cada dia. Já fomos regenerados, mas o Senhor nos renova a cada dia. Você crê assim em nome de Jesus? Você crê em nome de Cristo? Caminhando, a presença de Jesus, ela nos traz grande prazer, grande alegria, grande júbilo, grande impacto, porque Ele sempre nos reanima com seus propósitos. Nos reanima com seus propósitos. Sempre nos faz lembrar que nós temos uma vida com propósitos. Nós não estamos aqui por acaso. Não é isso que diz as Escrituras? Então, Jesus disse mais uma vez: a paz seja convosco. Versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois, ainda no versículo 23, dá a eles autoridade apostólica. Quando você vai estudar mais um pouquinho, você vai encontrar um verbozinho lá, apostelo,
que dá essa ideia, traz essa proposta de que o Senhor estaria naquele momento concedendo autoridade, né, para os seus discípulos cumprirem a missão apostólica. Então, nesse sentido, nós entendemos, por graça e misericórdia de Deus, que o Senhor Jesus enviou os seus seguidores. Jesus trouxe à memória deles o que eles haviam de executar, de exercer, de levar a efeito. Eles tinham uma missão. Jesus confirma essa graça na vida deles e lhes diz: ide, porque eu irei com vocês. Nós, como servos e servas de Deus, como filhos e filhas de Deus, nós temos uma missão. O Senhor nos comissiona para sermos sal da terra e luz do mundo, sermos proclamadores, sermos representantes dEle e de Sua palavra na face da terra. Nossa vida tem propósito. Nossa vida tem propósito. E nós vamos entender cada vez mais isso quando nós respondermos a Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser um representante teu na terra. Eu quero ser um seguidor teu na terra. Eu quero ser um discípulo teu na terra. Que seja assim na nossa vida, para a glória de Deus. Queria que você se levantasse, nós vamos fazer uma oração, depois eu vou devolver a palavra, mas nesta primeira oração, ainda a despeito das demais que faremos, eu queria te dizer, em nome de Jesus: o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, Ele nos dá coragem, Ele nos dá vida nova, e Ele relembra-nos que nós temos uma vida com propósito na Sua presença. Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na Tua presença, a Tua igreja aqui reunida com temor e tremor, se coloca diante de Ti, e nós oramos juntos em nome de Jesus e dizemos: nós desejamos nesta manhã renovar a nossa aliança de fé contigo na ousadia do Espírito. Nós desejamos a Tua vida na nossa vida, nós desejamos a Tua alegria no nosso coração, nós desejamos a ousadia do Espírito, nós queremos ter a renovação espiritual do Senhor e recebermos sobrenaturalmente a fé necessária para entendermos que o Senhor nos traz uma missão, que o Senhor nos dá uma missão, e que para isso o Senhor nos enche de coragem, coragem para viver, coragem para batalhar, coragem para vencer. Senhor, desejamos em nome de Cristo te dizer nesta hora, e dizemos no nome de Jesus, a exemplo do que o Senhor disse aos seus discípulos, nós queremos nesta manhã proclamar, nós queremos abrir as portas do nosso coração, nós queremos abrir as portas do nosso coração, queremos abrir a nossa mente, a nossa vida, a nossa alma para Ti, porque nós queremos ouvir a Tua palavra. Somos abençoados por Cristo Jesus nosso Senhor, porque Jesus ressuscitou, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, e o Senhor estando presente na nossa vida, nós somos abençoados cada dia. Oramos e desejamos que seja assim, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.